Fala aí pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai ver como inserir dados dentro de uma tabela em SQL. Na aula passada a gente criou essa tabela aqui chamada alunos. Essa tabela possui o ID do aluno, seu nome, idade, o curso que ele faz e se ele foi indicado por alguém. Então nessa aula a gente vai ver como inserir dados dentro dessa tabela. Bom, para inserir dados dentro de uma tabela em SQL, a gente começa com o comando insert, de inserir, into. Em seguida, o nome da tabela que vai receber os dados. No caso, o nome da tabela é tabela alunos. E daí, aqui é o seguinte: como essa tabela possui uma coluna de ID que é do tipo serial, ou seja, ela vai se popular sozinha, então eu só quero inserir dados nas outras colunas, certo? Nome, idade, curso, indicação. Então, eu tenho que abrir um parênteses do lado do nome da tabela e dizer quais colunas vão receber os dados. Nome, idade, curso, indicação. Beleza? Em seguida, se eu vou inserir esses dados um a um, eu digo quais valores eu quero inserir. Então, coloco values e começo a inserir. Então, aqui, o primeiro é o nome, né? Então, Bruna, por exemplo. Bruna Rodrigues. Idade, vou colocar 19 anos, no curso de Metabase, foi indicado pela Roberta. Pronto. E aí, eu separo por vírgula e posso colocar o próximo registro. Então, o próximo registro, por exemplo, Victor Almeida, de 26 anos, no curso de SQL, não foi indicado por ninguém. Então, vou colocar aqui null. Foi indicado por ninguém, então vai ser um campo nulo, beleza? Então, vamos lá, inserir só esses dois. Então, beleza, aqui no Metabase, né, tudo que não é select, ele apresenta um erro, mas se apresentar essa frase aqui, que a instrução não produziu um result set, deu tudo certo, beleza? Então, vou abrir aqui. E aqui, se eu der um refresh no nosso banco de dados, lá no pgadmin, e der um select agora, né, vou abrir um query tool aqui. Se eu der um select nessa tabela, alunos, o que a gente vê? A gente vê aqui, ó, a Bruna Rodrigues e o Victor Almeida. E a coluna de ID a gente não preencheu, mas ela se populou sozinha, como eu disse. Beleza? Aqui Metabase, SQL, Roberta e nada de dados. Só que no meu banco de dados eu tenho uma tabela também chamada de alunos antigos. Então, vamos dar uma olhada que tem dentro dessa tabela? Alunos antigos. Ó, se você olhar aqui, ó, tem uma tabela chamada alunos antigos. Então, vou até puxar aqui pelo pgadmin mesmo. Alunos antigos. Dentro dessa alunos antigos, eu tenho dois alunos aqui de uma outra época, né? Então, vamos supor que eu quero colocar esses dois alunos lá na minha tabela alunos, né? A tabela nova de alunos. Esses alunos antigos eu quero pôr para lá. Como é que eu faço? Eu tenho que copiar o nome, o curso, um por um aqui deles? Não. A gente pode usar uma query, um select, para colocar valores dentro de uma tabela também, para inserir valores. Então, a única diferença é, eu vou retirar esse comando values aqui, já que eu não vou inserir os valores um a um, e eu vou escrever a minha query aqui embaixo. Então a minha query vai ser o quê? Eu vou querer o nome, idade, curso e indicação da tabela alunos antigos, beleza? Então na hora que eu fizer isso daqui, vou rodar. Novamente, ó, instrução select não produziu um result set para consulta nativa. Isso significa que deu tudo certo com o nosso insert. Agora a gente pode rodar um select aqui na tabela alunos de novo. E ver que a tabela alunos agora foi populada pelos dois alunos antigos. E novamente, perceba que a coluna ID se populou sozinha aqui com os IDs 3 e 4. Beleza? Eu posso fazer select aqui no Metabase também. Alunos. Eu só gosto de mostrar tanto o Metabase quanto o pgadmin aqui, que é o banco de dados que está local, para mostrar que a atualização é bem rapidinha, né? Mas você pode usar o Metabase para tudo, para inserir, para modificar. Aqui eu gosto um pouco mais do pgadmin para fazer algumas coisas, porque você
consegue inserir dados, modificar dados, sem necessariamente utilizar SQL, né? Claro, o intuito dessa aula é saber fazer isso em SQL, mas aqui no PGAdmin você consegue, por exemplo, colocar uma linha nova e preencher essa linha, entendeu? Então, aqui é o Carlos Alberto. Carlos Alberto, com idade de 38 anos, no curso de Metabase. Ele veio indicado pelo Júlio. Beleza. E pronto, cara. Então aqui a gente inseriu uma nova linha sem necessariamente utilizar SQL. Então isso é uma grande vantagem de usar um gerenciador de bancos de dados nativo, né? O PGAdmin é nativo, já vem com o Postgres. E aí para salvar tudo isso, basta dar um Save Data Changes aqui. Pronto. Então ele já entrou com o ID 5, né, automaticamente. E se a gente for lá no Metabase agora e der um select de novo na tabela alunos, olha só quem já apareceu aqui, o Carlos Alberto, de 38 anos, beleza? Então para essa aula era isso, é bem simples, só mostrar de fato como que as formas da gente inserir dados no nosso banco de dados. E vamos dar uma olhadinha rapidinho como deletar esses dados também, né? Para deletar os dados, a gente usa a instrução delete. Só que a instrução delete, ela precisa do where, porque se você não colocar o where, ele vai apagar todos os dados que estão contidos na tabela. Então aqui a gente vai delete from alunos, where id aluno menor ou igual a 3. Então aqui a gente tem que colocar qual condição, quais linhas que vão ser deletadas, senão a gente vai acabar deletando todas, beleza? Vou rodar isso aqui. Aqui, ó, a instrução, não produzir um result set e tal. Vamos dar um select agora para ver as mudanças. E tá lá. Todos os IDs menores ou igual a 3 foram embora, sobrou 4, 5. E novamente, claro, isso já atualizou aqui no PGAdmin também. Fechou? Então valeu, nos vemos na próxima aula. Se você gostou, deixa um joinha, considere se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima.